Fala aí, pessoal, beleza, galerinha do canal The Brother? Tá aqui o nosso trabalho sendo finalizado, certo, galerinha? Se liga muito aí como que a gente trabalhou nele. Esse aqui, galera, é um vasinho que eu chamei de vasinho Thaís, em homenagem a uma grande amiga também. Thaís, olha aqui, seu vasinho. O link desse vasinho aqui vai estar disponível também nesse vídeo para quem quiser vai fazer o download do molde. Beleza, galerinha? Se liga bastante que nesse trabalho aqui a gente entrou, certo? Montamos o molde, entramos com a gaze para a gente revestir como se estivesse fazendo uma papietagem. A gaze a gente utiliza a massa corrida para ficar mais fácil de você espalhar e não ter perca, certo? Revestimos todo. Depois da gaze, eu entrei com uma camada da massa corrida e aí eu comecei a finalizar o trabalho no gesso, certo, galerinha? Então se ligue bem. Esse vídeo também vai em 3 vídeos. O primeiro a gente vai na montagem do molde e na colocação da nossa gaze, tipo papietagem. Depois a gente vai no acabamento e finalizando com o gesso e depois a pintura. Segue aí. E aí, pessoal, vamos trabalhar nesse modelo. Esse vasinho aqui, eu dei o nome dele de vaso Thaís, né, Thaís? Beijo no coração. E esse molde aqui está disponível lá no nosso site e o link vai estar nos comentários e na descrição desse vídeo, certo? Então nós vamos precisar do molde, nós vamos precisar do plástico e nós vamos precisar do cano PVC, certo? E a cola quente naturalmente, né, galera? Com o plástico nós vamos revestir o nosso caninho PVC revestido, galera, certo? Com o nosso plástico. Agora com o nosso molde, galera, nós vamos usar a cola quente e vamos contornar todo o nosso cano, certo? E aí nós vamos ter esse trabalho aí, ó. Como eu já falei para vocês aí, naquele shotzinho que eu postei anteriormente, a gente está trabalhando num vasinho decorativo, certo? Esse vasinho aqui, ele tem 50 centímetros de altura. Beleza, pessoal? A gente está com os modelos aí para mostrando aí. Então, e o processo é aquele processo mesmo, né? O molde de papelão. Você vai cortar quantos moldezinhos for necessário para você revestir o seu cano, certo? Quem quiser, eu estou fazendo, você pode transformar esse molde como definitivo, revestindo ele com a fita adesiva, aquela fita Durex, né? Eu vou fazer nesse aqui, depois que eu desmontar, eu vou fazer nesse aqui também, para que eu possa fazer outros do mesmo modelo, beleza? Sem precisar estar cortando toda hora um monte de papelão, certo? Então ele tá aqui, ó, depois de ele revestido aqui no cano, molde pronto. A segunda parte aqui agora, nós vamos trabalhar com a fita crepe aqui, galera. Vai ser um molde que não vai ser trabalhado no cimento, ele vai ser trabalhado na massa corrida. O reforço dele vai ser com a gaze, nós vamos mostrar aí o passo a passo. Certo, galera? Agora nós vamos pegar a fita, certo? E vamos fazer aquele revestimento que a gente costuma fazer aqui, ó. Em todo ele. Bom, e assim a gente reveste todo ele, beleza, galerinha? E agora o próximo passo é trabalhar com a gaze e a massa corrida. Bom, pessoal, todo revestido, agora nós vamos fazer o processo da gaze. Eu fui comprar a gaze ali na farmácia e depois que eu vi que eu comprei, que eu tinha vindo, que essa gaze aqui, olha, é diferente, ela parece aquele tecido
de pia, né? Que o pessoal usa para enxugar pia. Mas como ele é todo furadinho, eu vou usar ele assim mesmo. Mas eu prefiro aquela gaze que ela vem tipo uma telinha de linha que vocês já viram usar. Eu prefiro aquela, certo? Mas como eu comprei e veio essa, eu vou usar essa, certo? Então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai revestir ele aqui, ó. Primeiro eu entro com uma camada aqui, ó, da massa corrida. Depois eu pego a minha gaze, coloco em cima, como se estivesse papietando, né, galera? Só que ao invés de usar papel e cola, eu uso agora a gaze e a massa corrida. Você estica ele aqui, ó. E esse aqui é até mais fácil de esticar do que aquela de linha lá. Já tô até gostando dela. Certo? E aí a gente passa novamente por cima. E com isso a gente vai revestir todo ele. Eu vou fazer isso por 2 vezes, tá, galera? Eu vou fazer a primeira nele todo, esperar secar. E depois eu vou entrar com mais uma revestimento da gaze. Bom, pessoal, dando aqui agora continuidade no que seria no gesso, certo? Aqui nosso trabalho na massa aplicação, na massa corrida, ok, sequinho. Agora nós vamos preparar o gesso. Aí o pessoal costuma me falar, ah, mas a medida de gesso é 1 copo de água para 2 de gesso? Cara, eu não, também é uma coisa que eu não me atento à medida. Eu me atento à consistência da massa que eu quero, certo? Então vamos lá. Por trabalhar com gesso, galera, ele tem o tempo de fervimento dele, não tem jeito, ele vai endurecer. Então você faça a quantidade de gesso que você consiga trabalhar o seu vaso. Se faltar, você faz mais um pouquinho. Por quê? Porque se você faz muito, ele pode realmente, por mais que ele tenha um tempo de fervimento mais demorado, dessa forma que a gente vai preparar, ele vai endurecer, ele vai ter o tempo que ele vai começar a ferver. E se você enrolar muito no seu trabalho, você vai perder o seu gesso. Se você utilizar, fazer poucas quantidades, você vai trabalhando, vai lavando sua vasilhinha e vai preparando e você não vai ter perca, certo? Então, como que eu faço aqui, galera? Ó, meio copinho de água, tá aqui, ó, meio copinho de água.
Aí o cara pode falar, então você vai usar um copo agora de gesso? Não. Põe o copinho do lado. Eu pego aqui meu gesso, uma colherzinha e vou polvilhando o meu gesso na água até ele ficar a flor d'água. Você vai polvilhar e vai esperar o gesso ser absorvido por essa água. Certo? Ah, mas qual que é o ponto? Você vai jogando gesso até a hora que se você quiser uma massinha ralinha, você não vai jogar tanto gesso assim, não precisa chegar na flor d'água. Mas se você quer um gesso mais consistente, mais grossinho, então você vai jogar, certo? Ó, tá aqui, ó. Coloquei aqui, eu não sei se dá pra ver, não vou mexer muito, porque tanto quanto menos mexer nele é primordial em termos de mexer. Então ele está sendo absorvido por essa água. Agora eu vou pegar a colher e lentamente aqui, ó, a gente vai fazer a mistura do nosso gesso. Ele feito dessa forma, galera, você vai trabalhar com ele tranquilo e ele tem um tempo de fervimento muito demorado, ó. Pronto. Tá aqui o meu gesso. Tá aqui a minha peça. Meu pincel. Agora eu pego o meu gesso numa consistência da própria massa corrida e vou passar ele no meu trabalho. Você vai ver que quando você estiver terminando, o gesso ainda nem atingiu o ponto de fervimento dele. Mas ele vai tão lento que você vai ver que quando ele vai atingindo o ponto de fervimento, ele vai endurecendo tão lentamente que você consegue usar a sua massa até o final. Ó, eu nem vou editar essa parte do vídeo para vocês verem aí quanto tempo ele levou aqui para ele ferventar. E com isso vocês vão ver que ele dá tempo suficiente para você fazer o seu trabalho. E vocês estão vendo que nós estamos aplicando o gesso em cima do trabalho que foi feito primeiro na massa corrida, certo? Qual que é a vantagem de você trabalhar com o gesso depois que você se adapta bem, galera? É justamente o custo-benefício, galera. É o valor. Você lucra muito fazendo seus trabalhos no gesso. Uma saca de gesso, como eu falei, a massa corrida, eu pago R$48. Numa saca de gesso de 40 quilos, eu já pago R$23. Olha já a diferença, já metade do que eu passo na massa corrida, certo? Que eu pago. E o gesso faz o mesmo trabalho e ainda melhor. Por quê? Porque o gesso, você passou essa camada, depois de uma hora e meia, você consegue fazer novamente outra aplicação dele. Então, com isso, galera, você conclui o seu trabalho praticamente num único dia, o que não dá para se fazer com a massa corrida. Tá vendo o tempo aí, ó? Estamos aplicando aqui, ó, no nosso vaso, ó, e ele tá aqui, ó, massinho, ó, sem endurecer. É muito bom o custo-benefício, tanto em termos de trabalho, quanto em termos de preço que você gasta na massa corrida. Então aí você me pergunta, então eu posso trabalhar só com gesso? Sim. Sim, mas eu costumo unir os dois, a massa corrida e o gesso. Por quê? Eu vou explicar para vocês na próxima etapa aqui. Deixa eu só concluir isso aqui, porque a gente não pode vacilar, porque ele, pelo tempo que eu estou passando aqui, ó, ele já vai atingindo o tempo de cura dele, mas ele vai atingindo bem lentamente, galera. Então, ó, se você faz muita, você acaba por perder. Então, você fazendo um pouquinho, certo? Acabou, e aí você vai
usa aquele pouquinho e faz mais um pouquinho. Com isso você não tem perca do seu gesso, conforme a gente vê o pessoal falando, ah, mas ele endureceu. Ele endurece rápido, galera, quando você faz ele daquela mistura diferente. Quando você joga o gesso na vasilha, depois joga a água por cima e aí vai mexer. Aí sim ele tem um tempo de fervimento muito rápido. É desse jeito aí que você perde o seu gesso. Certo? Aí, ó, rodando o trabalho quase todo, ó. Agora que ele começou a atingir aqui o tempo de fervimento dele. Mas ele vai tão lento, ó, que você consegue ir usando ele ainda, ó. Ele vai tendo até uma consistência mais gostosa para você espalhar. E com isso, ó, eu já rapei aqui a minha vasilha, ó. Se eu preparasse um copo de água aqui, eu já estaria praticamente perdendo gesso. Ó, rapei aqui a minha vasilha. No tempo certo em que meu gesso começou a endurecer. Aí, ó. Automaticamente, a vasilha aqui tu pode ir até... Mas automaticamente o pincel já vai para lavar. Por quê? Porque por mais que seja gesso rápido, consegue limpar, mas a gente evita de deixar o gesso endurecer no pincel. Vocês viram aí, pessoal, ó. Tá aqui, ó. Daqui a mais ou menos uma hora e meia, se eu quiser, eu faço uma outra aplicação do gesso, certo? Ah, mas aí eu queria fazer um detalhe em renda e essas coisas. Eu consigo fazer um detalhe em renda aqui com o gesso? Aí nesse caso não, galera, porque tu vai estragar. Você pode trabalhar o seu vaso todo no gesso, mas se você for fazer o detalhe, você utiliza a massa corrida, porque a massa corrida é uma massa pastosa em que ela não tem esse problema de fervimento, de secar rápido. Então você consegue aplicar ela, você consegue afundar a sua renda na sua massa corrida, e aí você consegue fazer a cobertura dela por cima da renda. Espera um pouquinho para ela puxar e aí você destaca. Com o gesso é complicado você utilizar fazendo esse detalhe de renda. Você pode utilizar até para outras coisas, mas para esse detalhe utilizando renda é complicado. Beleza, galera? Então a gente espero que vocês aí tenham entendido, entendeu? Se quiser uma dica minha, quem puder estar usando gesso, o custo-benefício é muito bom. Quando você se adapta a trabalhar com ele, você vai ver que o lucro é excelente por causa do preço dos dois. E o gasto em termos de compra vai ser maior, porque é uma saca de 40 quilos. Você usa à vontade. Beleza? Lembrando, gesso de construção. Certo? Espero que tenha tirado uma dúvida aí. Se deixou dúvida ainda, deixa aí nos comentários aí que a gente tenta aí novamente fazer um outro trabalho. Uma semana abençoada para vocês aí, para nós, que Deus ilumine. Beijo no coração.